tarde, pessoal. Me chamo Pétala Tui, sou Head de Inteligência Artificial na Atos Brasil. E quando eu recebi esse desafio de fazer essa palestra para vocês, a meta era falar sobre inteligência artificial de uma maneira que não seja mais do mesmo. O que é um pouco difícil, porque nas últimas semanas, nos últimos meses, eu tenho certeza que todos vocês têm ouvido diversas palestras falando sobre IA. Então eu vim hoje aqui, não vim sozinha, como vocês podem ver, estou com uma aluna, que é minha IA autoral, que eu venho treinando há 7 meses. É a IA mais difícil que eu já treinei na vida. Cada semana ela aumenta o número de neurônios, cresce um pouquinho, ocupa um espaço, inclusive do pulmão. Então, já peço licença se eu precisar falar um pouquinho devagar, parar para beber uma água. E hoje nós vamos falar um pouco sobre da experimentação à excelência, a curadoria como chave para a adoção da IA. É um tema muito denso, complexo e longo. Poderíamos falar aqui por muito tempo, mas só temos meia hora. Então, eu vou pincelar por esses três tópicos. Primeiro, uma percepção sobre o mercado, a operacionalização da inteligência artificial e a curadoria. E antes de começar, eu quero trazer algumas métricas interessantes para vocês. São pesquisas do Gartner e podem fazer a gente refletir um pouquinho. A primeira delas é: 79% dos estrategistas corporativos já veem a IA hoje como um item crítico para o sucesso nos próximos anos. Então, a gente já entende que a inteligência artificial é importante e já faz parte da nossa vida. Porém, ainda assim, metade dos nossos esforços, metade dos projetos que a gente faz de IA vão para a produção. A outra metade é um desperdício de tempo, de recurso, de esforço, e a gente precisa refletir o porquê. Mais interessante ainda, a gente tem que 37% dos decisores de TI estão muito, em algum nível, hesitantes em implementar, principalmente IA generativa. Então, existe aí alguma hesitação em utilizar essa ferramenta ainda. A gente precisa entender o porquê para que a gente possa remediar e aí sim começar a usufruir de todos os benefícios que o uso da inteligência artificial pode nos oferecer. Nós, Atos, como uma empresa global, presentes em mais de 70 países, com sede na França e presentes aqui no Brasil também, a gente tem criado uma percepção de como essa necessidade, esse desejo e essa demanda pelo uso da inteligência artificial tem chegado até nós. Nosso portfólio é muito grande, eu convido vocês a conhecer o nosso website, vocês podem acessar através do QR Code. E um dos itens do nosso portfólio é a inteligência artificial. E aí eu trouxe aqui para vocês um vídeo que eu achei muito engraçado, talvez até vocês já tenham visto na internet, e eu acho que ele representa muito bem a maneira como o desejo de usar IA hoje chega pelos executivos, pelas empresas. Então, geralmente as demandas elas chegam assim: eu quero aplicar IA na minha empresa, preciso usar IA de qualquer forma. Ou então, eu estou com meta de 2 projetos de IA até o fim do ano, preciso conseguir implementar a inteligência artificial até o fim do ano. Ou ainda pior, todo mundo está usando IA, eu quero usar também. Então, se você é um decisor ou a pessoa que faz esse top-down de utilizar a inteligência artificial, eu espero que no fim da apresentação eu consiga trazer uma visão um pouquinho diferente das melhores estratégias da gente dar o primeiro passo, ou o segundo, no uso dessa ferramenta, para que no final você não receba uma sacola aí toda manchada de mostarda. Por quê? Porque a demanda chegando dessa maneira é como se a gente tivesse um martelo, uma ferramenta, e a gente quer resolver todo o problema com aquele martelo. E não necessariamente nosso problema é um prego. A gente precisa entender que a IA, ela é uma caixa de ferramentas, repleta de ferramentas, e a gente precisa entender primeiro qual é o nosso problema,
para que aí sim a gente escolha a ferramenta dentro daquelas caixinhas em que a gente tem. E a generativa é uma das ferramentas dentro dessa minha caixinha de ferramentas. Nem todos os problemas dentro de uma organização vão ser resolvidos com IA generativa. A gente pode ter que uma simples análise estatística dos dados seja suficiente para resolver o problema. Ou então a gente pode usar análise de séries temporais, ou então processamento de linguagem natural, visão computacional, regressão. Então a gente precisa, primeiro, partir do objetivo, não partir do desejo desenfreado de usar IA. Mas qual é meu objetivo? Qual é o objetivo de grande impacto? Qual é o problema que vai trazer grande impacto e valor para a minha empresa se for resolvido? Daí sim a gente vai na caixinha de ferramentas da IA e escolhe qual é a ferramenta mais adequada para utilizar para resolver aquele meu problema. Então vamos pensar na seguinte situação. Já tenho o meu objetivo, identifiquei qual é o problema de grande impacto que eu preciso resolver dentro da minha empresa. Vamos assumir que a gente partiu do ponto de partida correto, escolhi o objetivo, para depois sim identificar a ferramenta. Então, eu peguei a caixinha de ferramentas ali de IA e já sei qual é o componente que eu vou utilizar. Como que eu faço para tornar de fato essa solução corporativa? Porque eu me arrisco a dizer, da maneira simples e fácil que temos hoje de utilizar IA, é muito fácil você fazer uma POC, você fazer um MVP engraçadinho, que vai chamar atenção, que vai ser legal com o uso da IA. É muito fácil. Mas como que eu transformo esse MVP em algo de fato produtivo, que vai trazer valor para a minha empresa? Como que eu coloco essa solução de IA para rodar em produção? E aí a gente tem um terceiro ponto que é, precisamos garantir a confiabilidade dessa solução. E a gente tem hoje, já na literatura, no mercado, várias abordagens que nos permitem seguir o caminho da confiabilidade. Por exemplo, a gente tem o termo de MLOps, que é um termo que foi tomado emprestado pelos nossos colegas aí de desenvolvimento de software, que é uma abordagem que nos permite fazer um monitoramento desses modelos de inteligência artificial uma vez que eles estão em produção. Então, treinei, testei o meu modelo, validei a minha hipótese, fiz o deploy e ele está em produção. Então, com o MLOps, eu consigo fazer um monitoramento e avaliar se aquele modelo precisa de um retreino, se eu preciso escalar aquele modelo, se esse modelo precisa ser otimizado, precisa de gestão, precisa de segurança. Então, esse é um pipeline que vai nos permitir garantir a curadoria dos nossos modelos de inteligência artificial. Mas o que é curadoria, de fato? Se a gente for para o dicionário, a gente vai encontrar que curadoria é um substantivo feminino que significa ato, processo ou efeito de curar, cuidado. Mas o que isso tem a ver com IA? O que é que tem a ver cuidado, curadoria com inteligência artificial? Para poder explicar isso para vocês, eu vou tratar em dois grandes blocos da inteligência artificial. O grande bloco da IA estreita, que é aquela inteligência artificial que a gente conhecia antes da IA generativa e que já existe há muito tempo. Ela consegue ser treinada para realizar tarefas bem específicas. Já no contexto da IA generativa, a gente tem uma inteligência artificial que tem um pouquinho mais de liberdade, vocês já devem ter tido contato em algum momento. Ela consegue criar conteúdo original, a gente consegue ter interações mais similares com a interação humana. Então, temos esses dois blocos, grandes blocos de inteligência artificial. O que significa curadoria para cada uma delas? Vamos começar pela IA estreita. Por que eu preciso me preocupar com curadoria considerando a IA estreita? Imagina que a gente treinou um modelo, validamos nos nossos dados e temos aquele modelo que está acertando bem, está tendo uma assertividade adequada e suficiente para o que eu preciso naquele momento. É o nosso modelo original. Utilizando um pipeline de MLOps, eu coloquei aquele modelo para fazer inferências em produção. Então, aquele modelo já está rodando em produção. A gente tem um conceito que se chama de data drift, que é quando há uma alteração
na distribuição dos meus dados em relação aos dados em que o modelo foi treinado. Então, como há uma diferença aqui naqueles dados, o meu modelo perde um pouco o poder de assertividade, porque os dados que estão chegando para esse modelo são dados novos. Então, ele não conhece muito bem o funcionamento daqueles dados. Então, esse conceito de data drift é um dos diversos motivos do porquê a gente precisa se preocupar com curadoria. Porque é através da curadoria que a gente vai observar esses padrões, essas variações no comportamento dos meus dados e identificar quando aquele modelo precisa de alguma alteração, de alguma melhoria. Vamos pensar no seguinte cenário, no seguinte exemplo. Treinei um modelo de inteligência artificial, cujo objetivo é identificar se a transação é fraudulenta ou não. É um modelo bem simples e super aderente ao mercado financeiro. Quais são as opções de resposta daquele modelo? Ele vai responder se a transação é fraudulenta ou não fraudulenta. Eu tenho apenas duas opções. É um número finito de possibilidades de respostas para aquele modelo. Ele vai ser treinado para responder encaixado dentro dessas duas opções. Agora imagina que, num pipeline de MLOps, eu tenho esse modelo em produção e chega uma nova transação de um cliente. Quando chega essa nova transação, o modelo ele vai ter duas opções. Ou ele vai responder que é fraudulento ou que não é fraudulento, dentro daquelas duas opções que o modelo tem. Eu preciso comparar se a resposta desse modelo ela foi coerente com a resposta que ele deveria ter dado. Através dessa comparação de igualdade, eu consigo criar uma série de métricas de avaliação que vão me ajudar a identificar se aquele modelo continua acertando uma vez que está em produção. Então, esse é um primeiro passo no meu processo de curadoria. Então, eu coloquei o modelo em produção, eu acompanho se as respostas que o modelo está gerando, ela é coerente com a resposta que eu espero que ele gere. Eu vou ter uma série de métricas, valores numéricos que eu consigo comparar. E quando é observado, por exemplo, um declínio nessas métricas ao longo do tempo, isso é um indício de que eu preciso realizar algum processo de curadoria ali naquele meu modelo. Seja porque o formato dos dados mudou, seja porque a distribuição dos meus dados está diferente, eu preciso fazer um retreino do meu modelo ou não. Então, esse é um processo de curadoria, considerando um exemplo simples da IA estreita, que a gente tinha visto lá no início. Mas e na IA generativa? Por que eu preciso me preocupar com curadoria na IA generativa? A gente conhece alguns problemas e limitações dessa tecnologia, como, por exemplo, vazamento de dados. Nós temos que nos preocupar com questões de direitos autorais. Precisamos nos preocupar com viés nos dados, alucinação. Basta dar uma pesquisa rápida na internet que a gente vai encontrar vários exemplos de situações em que o uso indevido da IA generativa gerou algumas notícias aí minimamente engraçadas para a gente poder ver. Num cenário de alucinação especificamente, o que é alucinação no modelo de IA generativa? A alucinação é quando o modelo traz uma resposta errada, uma resposta incoerente, ou uma resposta que pode até estar coerente, mas ela não condiz, por exemplo, com os valores da minha empresa, não condiz com uma estratégia que foi utilizada para treinar aquele modelo. Então, o modelo mente. E, geralmente, ele traz essas informações de uma maneira extremamente confiante, em que a gente acaba acreditando de fato. Então, a alucinação é um dos pontos do porquê a gente precisaria se preocupar com a curadoria no contexto de IA generativa. Vamos pensar no seguinte cenário, um exemplo também bastante aderente para o mercado financeiro. Imagina que nós treinamos um chatbot com IA generativa, em que o objetivo desse robô é trazer informações para os meus clientes que estão interessados em realizar a aquisição de algum serviço. Então, imagina que esse serviço é referente a financiamento Minha Casa Minha Vida. Imagina que a gente tem um cliente que se chama João, que fez a seguinte pergunta: qual é o limite de renda familiar mensal para quem não mora na cidade? Esse robô, com IA generativa,
que foi treinado a entender como é que funciona os meus produtos, como é que funciona o meu serviço, o serviço que eu forneço de financiamento, ele vai responder da seguinte maneira. De modo geral, o programa Minha Casa Minha Vida atende famílias com renda bruta anual de até 8 mil. Eu, como usuário, eu não tenho capacidade técnica ou de conhecimento do tema para avaliar se essa resposta está errada ou não. Então, eu vou tomar isso como verdade e vou tomar minhas decisões com base nessa resposta. Para quem conhece um pouquinho sobre o programa, vai entender que essa informação está totalmente errada. Então, vamos pensar no segundo cenário. João, esse mesmo cliente, ele faz a mesma pergunta, só que com palavras diferentes. Qual é o limite de renda familiar para quem mora em áreas rurais? Percebam que é exatamente a mesma pergunta, só está escrita de uma maneira diferente. E dessa vez, o modelo de IA generativa, ele responde dessa maneira. O programa Minha Casa Minha Vida atende famílias com renda anual bruta de até R$ 96 mil em áreas rurais. Essa resposta, sim, está correta. Imagina que eu tenho um cenário desse em produção. O robô está fazendo atendimento no meu cliente. Como eu posso identificar uma situação de alucinação como essa do modelo no ambiente produtivo? Como eu vou conseguir capturar essa situação de alucinação para que eu possa fazer a curadoria do meu modelo, para que eu ajuste o meu modelo, para que eu veja a necessidade de um retreino ou não? Então, vamos pensar. A gente tem um modelo de IA generativa em que o objetivo é responder sobre financiamento segundo os critérios da minha empresa. Vamos fazer uma associação lá referente à IA estreita. A gente viu que a gente tem o modelo de IA estreita, ele tinha duas opções de resposta, se era fraudulenta e se não era fraudulenta. A gente compara essa resposta do modelo com qual seria a resposta correta e nessa comparação a gente cria métricas e essas métricas são usadas para a curadoria. No caso de IA generativa, como que a gente faria isso? Então vamos lá. Quais são as opções de resposta do meu robô quando chega uma pergunta nova sobre financiamento? Tem infinitas opções de resposta. Quais são as opções de pergunta? Como é que o usuário pode interagir com esse meu robô? Ele pode interagir de infinitas maneiras diferentes. Ele pode fazer a mesma pergunta, clientes diferentes podem fazer a mesma pergunta de infinitas maneiras diferentes. Como que eu comparo o infinito com o infinito? Então, imagina que a gente tem uma nova pergunta do cliente no ambiente produtivo. A gente precisaria comparar como é que o modelo respondeu, comparar se isso está igual ou diferente à maneira que ele deveria ter respondido. Então, não existe uma maneira fácil, simples, para a gente criar uma métrica, porque eu estou comparando o infinito com o infinito. Quais são as nossas opções nesse cenário, então? O que é que eu posso fazer para conseguir criar essas métricas que vão permitir eu fazer a curadoria desse modelo? Vamos pensar em algumas opções. Eu posso, primeiro, criar uma resposta padrão. Com essa resposta padrão, fica fácil de eu comparar se ele deu a resposta certa ou não. Só que isso não funciona bem, porque se eu crio uma resposta padrão, eu volto para aquela versão de atendimento antiga, em que o cliente não tem muita liberdade, ele só tem aquelas opções de clicar e tudo mais. Então, não funciona para o nosso cenário. A gente pode pensar numa segunda situação. Eu vou fazer uma validação humana de todas as interações. O humano, ele tem a capacidade de fazer a comparação daquelas respostas e validar se a resposta foi correta ou não. Porém, isso é extremamente custoso e não faz sentido a gente colocar o humano para fazer a validação de todas as interações daquele robô. Então, essa situação também não funciona. A gente pode pensar ainda numa terceira situação, que é fazer uma validação por amostragem. Eu vou selecionar ali aleatoriamente um volume de interações e eu vou fazer a validação humana apenas naquele volume de interações. Essa solução pode resolver o problema, mas eu posso deixar passar algumas situações que não entrou na amostra que eu selecionei para fazer a avaliação e essas situações serem exatamente as situações críticas que eu preciso tratar. Então, não é uma abordagem 100% ainda. Existe uma quarta opção, que é uma opção que vem sido bastante utilizada e bastante estudada para tratar de curadoria com esses modelos de IA generativa, que é a criação de modelos juízes.
Como assim modelos juízes? O que é que isso significa? Nesse cenário, a gente teria inteligência artificial validando o trabalho de outra inteligência artificial. Então, vamos pensar. Quando eu treino um robô, quando eu treino um chatbot para que ele responda perguntas sobre contextos e informações referentes à minha empresa, o que é que eu faço? Eu pego aquele modelo geral, que tem conhecimento abrangente sobre diversas áreas dos dados que tinham disponíveis na internet, e eu permito que ele leia as informações sobre a minha empresa. Então, quando chega uma pergunta nova de um usuário, em vez do modelo responder com base no conhecimento prévio que ele tem, ele vai ler as informações da minha empresa e trazer uma resposta coerente com aquelas informações da minha empresa. Então, com essa abordagem, é uma abordagem que se chama RAG, que é Retrieval Augmented Generation, a gente tem uma tríade. Tem 3 critérios que a gente precisa avaliar para nos permitir fazer a curadoria desse modelo em produção. O primeiro deles é a pergunta do usuário. A pergunta do usuário ele vai entrar como um critério para eu fazer a avaliação se o meu modelo está respondendo bem, se o meu modelo está funcionando bem. O segundo elemento dessa tríade é o contexto. Quando esse robô vai responder sobre a minha empresa, ele tem como referência um contexto sobre a minha empresa que eu passei para aquele modelo. Então, é o segundo elemento que eu preciso avaliar nessa minha tríade de avaliação. E o terceiro elemento é a resposta de fato que ele gerou para o meu usuário final. Então, para cada elemento desse que precisa ser avaliado, em vez de eu ter uma avaliação manual e humana, manual e custosa, eu vou ter uma avaliação automática através desses modelos de inteligência artificial juízes. Então, por exemplo, eu vou ter o primeiro modelo juiz que vai ser treinado a avaliar a relevância do contexto. Aquele contexto que o robô está usando para responder a pergunta do meu usuário, ele é de fato relevante? Ele tem a ver de fato com o que é a pergunta do usuário? Ou o contexto está trocando informações? Quando o meu usuário da zona rural faz uma pergunta sobre o limite do financiamento, o contexto trazido é sobre a zona urbana. Será que esse contexto está de fato coerente? Então, o primeiro modelo de inteligência artificial juiz vai ser treinado para avaliar a qualidade desse contexto. O segundo modelo vai avaliar a fundamentação da resposta. A resposta que foi gerada para o meu usuário final, ela está de fato fundamentada no contexto que foi fornecido? Então, eu vou treinar um segundo modelo juiz que vai fazer a avaliação do quão fundamentada essa resposta está. E, por fim, eu tenho um terceiro modelo juiz que vai avaliar a relevância da resposta. Ok, então a resposta foi gerada fundamentada no meu contexto, o contexto é relevante para a pergunta do usuário, mas a resposta que foi gerada no final, ela é de fato relevante para a pergunta daquele meu usuário. Então, com isso, eu tenho 3 modelos juízes que vão me ajudar a avaliar de forma automática quando eu tenho um robô, por exemplo, com IA generativa em produção e vai conseguir resolver ou parcialmente resolver aquele problema que eu tinha, de fazer a comparação de como o modelo respondeu versus qual deveria ser a resposta correta. Então, antes que a gente tinha dificuldade de criar aquelas métricas numéricas para fazer a avaliação, para fazer a curadoria desses modelos de IA generativa em produção, agora a gente tem uma série de possibilidades com esses modelos juízes. Então, a gente pode criar métricas referentes à relevância da resposta, a relevância do contexto, a fundamentação da resposta. Podemos treinar modelos juízes para avaliar a alucinação naquelas respostas, a corretude da resposta. E a gente pode treinar modelos juízes customizados, por exemplo, com métricas de responsabilidade. Então, eu não quero que o chatbot, o robô, que está representando a minha empresa frente ao meu cliente, ele tenha vieses nas respostas, ou ele tenha tratamentos racistas ou homofóbicos, ou tenha ofensas, toxicidade. Então, eu posso treinar modelos juízes para fazer avaliações customizadas. O que é que eu quero validar
no que está sendo executado em produção. O que é importante para mim na curadoria. Então, a gente pode treinar modelos de inteligência artificial para fazer essa avaliação do que é importante para a minha empresa. Com isso, a gente vai ter as métricas, similar ao que a gente tinha no contexto de inteligência artificial da IA estreita, e através dessas métricas a gente faz o acompanhamento. Se eu observo um declínio na qualidade dessas métricas ao longo do tempo, é um indício de que existe uma necessidade ali de ajuste do meu modelo, de retreino daquele modelo, e é através dessas métricas que eu me permito a realizar a curadoria desse meu modelo de IA generativa em ambiente produtivo. E eu fecho esse entendimento da necessidade da curadoria com uma reflexão. Os objetivos que a gente tem hoje com o uso da inteligência artificial são muito grandes. A gente quer melhorar a produtividade, a gente quer reduzir nossos custos, a gente quer atender melhor os nossos clientes. Esses são objetivos e metas muito grandes, grandiosos. Então, para que a gente consiga garantir uma grande colheita à altura do que é os nossos objetivos, a gente precisa curar o plantio. Então, eu não posso treinar um modelo de inteligência artificial, colocar em produção e não ter previamente definido estratégias para garantir a qualidade daquele modelo, uma vez que ele está em produção. Então, antes mesmo de pensar em testar uma abordagem com inteligência artificial, a gente precisa pensar lá na frente, como eu vou fazer para acompanhar esse modelo uma vez que ele está em produção? Quais métricas eu vou precisar utilizar para garantir que uma vez que haja um declínio na qualidade daquele modelo, eu vou ser acionado, eu vou perceber aquele declínio e vou fazer os ajustes que foram necessários. Então, isso são observações que precisam ser consideradas muito antes da gente testar a abordagem, seja de IA generativa ou não, seja de qualquer outra inteligência artificial. E se você está, seja no primeiro passo, no segundo ou no terceiro passo, em direção ao uso da inteligência artificial, a gente tem aqui uma abordagem que pode apoiar nesse processo, tanto de aculturamento, quanto o processo inicial de entender em quais situações de fato faz sentido eu utilizar a inteligência artificial na minha empresa. Quais são as situações que vão trazer valor, de fato, para a minha empresa. Ou se você já tem definida essa situação, se você já tem um modelo que está rodando em produção, como que eu faço para garantir a curadoria desse meu modelo? Eu não estou conseguindo acompanhar esse modelo, eu não sei o quão bom esse modelo está inferindo em produção. A gente tem uma abordagem, nós chamamos de cápsula de inteligência artificial, mas é uma abordagem que a gente oferece para os nossos clientes para que a gente consiga apoiar vocês nesse processo de uso da inteligência artificial, porque o objetivo não é parar o uso, regredir ou criar receio e não utilizar. O objetivo é usar a inteligência artificial de maneira consciente e com conhecimento. Eu preciso saber o que é que eu preciso, onde de fato faz sentido eu aplicar a inteligência artificial, onde de fato isso vai trazer valor para a minha empresa. Até porque a gente sabe que existe uma corrida muito grande, a gente já, como a gente viu nas métricas lá no início, existe de fato um ganho ao utilizar a inteligência artificial, então a gente precisa utilizar, senão a gente fica para trás. Então, o objetivo é utilizar de forma consciente a todo tempo. A gente usa o termo cápsula aqui de uma maneira metafórica, mas eu convido vocês a conhecerem o nosso stand, que fica no B54, e a gente tem, de fato, umas cápsulas físicas, realmente, como brinde, que vocês podem ir lá para colher o brinde e conhecer um pouquinho mais o que seria essa cápsula e como a gente pode ajudar vocês nesse processo de curadoria. Então, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês aqui hoje. Eu espero que tenha agregado minimamente aí ao conhecimento de vocês e aguardo vocês no stand da Atos lá. Obrigada a todos. Tchau, tchau.